espero eu. Nice. Ok. Bem-vindos, pessoal. Estamos aqui no último Maths Seminar com a Beatriz Borda d'Água. Eu não quero estar a roubar mais tempo, portanto, vou deixar-vos com a Bia para apresentar Starquakes Unveil Core Rotation of Red Giants. Obrigada. Eu vou então partilhar. Digam-me se estão a ouvir e se estão a ver, por favor. Sim? Ok. Então, full screen. Ok. Então, eu estou a fazer mestrado com o professor Elídio no Centro, em Astrofísica, nomeadamente nesta área misteriosa de Starquakes. E pronto, decidi começar a apresentação com 4 principais perguntas. Perguntas que eu espero responder ao longo da apresentação, ou então, pronto, deixar-vos ainda com mais questões sobre elas. A primeira é o que diz no título, é como é que se mede a rotação do core das estrelas, visto que nós não podemos ver o core das estrelas, como é que conseguimos medir a rotação deste? E Starquakes, o que é que são Starquakes? E um pouco sobre a teoria destes Starquakes. E também quero explicar a relevância de estudar Red Giants, como está no título. No princípio, eu estou a estudar Red Giants e são bastante importantes para o estudo dos Starquakes. E, por final, o problema que é o momento angular em falta que existe, e vou tentar chegar lá brevemente. Ok. Então, começamos com o Sr. Eddington, que é um astrofísico muito conhecido, e que no século passado escreveu um livro que é The Internal Constitution of Stars, se não me engano, e uma das primeiras frases que ele dizia era que, à primeira vista, o interior das estrelas e do Sol era muito menos acessível à investigação científica de qualquer outra região do nosso universo. E mesmo com os nossos telescópios a ficarem cada vez melhores, como é que alguma vez conseguimos passar a barreira que nos permitia ver o que estava no interior das estrelas e determinar as condições nesse interior? A resposta está nas estrelas. A resposta vem da teoria que foi desenvolvida no final do século passado, que se chama astrosismologia, e sim, é assim que se escreve, com E. Esta teoria estuda as oscilações no interior de estrelas e, ao observarmos os modos de oscilações na superfície das estrelas, conseguimos então inferir as propriedades do seu interior, visto que estes modos de oscilação são devidos à propagação de ondas no interior da estrela e estas ondas propagam-se através das várias zonas da estrela, que nos permitem então inferir as propriedades das diferentes zonas das estrelas. Então, mas e como é que nós conseguimos observar estas oscilações? Estas oscilações conseguem-se observar observando o fluxo, a variação do fluxo, ou seja, a variação da luminosidade de uma estrela ao longo de longos espaços de tempo, anos, meses, e depois nós temos um espectro da light curve. Nós conseguimos basicamente fazer uma transformada de Fourier e obter as frequências da oscilação da estrela, que é isto que está aqui vermelho. Nestas frequências de oscilação, nós conseguimos então identificar os vários modos e, através destes modos, nós conseguimos estudar o que está a acontecer. Existem vários mecanismos que provocam que estrelas oscilem. Existem 2 mecanismos principais, um deles é o mecanismo K-mechanism, que está associado a variações na opacidade de uma estrela. Estas variações fazem com que a estrela comprima e expanda ao longo do tempo. Este tipo de oscilações são instáveis e crescem exponencialmente e são vistas em muitas estrelas conhecidas. Por outro lado, este mecanismo não existe em zonas de convecção nas estrelas. Portanto, quando chegamos a uma zona de convecção, este mecanismo não é eficiente, ou seja, não provoca oscilações, e o outro mecanismo que provoca oscilações nessa zona é aqui o mecanismo de excitação estocástica. Este mecanismo vem da turbulência que ocorre em zonas de convecção e resulta basicamente no equilíbrio de forças, e as oscilações são de muito menor amplitude e são mais estáveis. E normalmente estrelas que têm este tipo de oscilações chamam-se Solar-like Oscillators, porque isto foi inicialmente observado no Sol. No entanto, existem várias estrelas, como Red Giants e White Dwarfs, que também apresentam este tipo de oscilações. Aqui neste diagrama podemos ver, parece que só esta parte vermelha é que tem Solar-like Oscillators. No entanto,
existem muitas mais massas que também têm. Pronto, aqui o diagrama é apenas esquemático. E nesta apresentação eu vou falar um pouco mais sobre solar-like oscillators, mas a astrosismologia estuda os dois tipos de mecanismos bastante bem, em detalhe. Então, como é que nós podemos descrever estas oscilações na estrela? Podemos descrevê-la com 3 números fundamentais, o N, o L e o M. Porquê? Porque se nós considerarmos uma estrela uma estrela esfericamente simétrica e fizermos uma perturbação das equações de estrutura estelar, considerando essa aproximação e fazermos uma perturbação na horizontal e na vertical, vamos obter uma equação que descreve os modos de oscilação que varia com as harmónicas esféricas. E as harmónicas esféricas são descritas por 3 números principais, N, L e M. O N, neste caso, vai-nos dizer o número de nodos que existe numa onda a propagar-se no interior da estrela. O L vai-nos dizer o número de nodos que existe numa onda que se propaga na superfície da estrela. E o M vai-nos dizer o número de nodos que existem na superfície da estrela que atravessam o eixo de rotação. Ou seja, nós agora já sabemos descrever as oscilações através destes 3 modos fundamentais. Então, e quais é que são as forças que provocam estas oscilações no interior das estrelas? Se nós considerarmos uma estrela simples, ou seja, vamos ignorar que a estrela roda, vamos ignorar que existem campos magnéticos no interior da estrela e vamos também ignorar que existem outras estrelas em redor dessa estrela, ou seja, não é um sistema binário. As 2 forças fundamentais é a força de pressão e a força de gravidade. A força de pressão gera ondas acústicas que se propagam nas partes exteriores da estrela e estas ondas acústicas têm frequências altas, enquanto que as ondas de gravidade no interior das estrelas propagam-se nas zonas mais do core e à volta do core, em zonas radiativas e têm frequências muito mais baixas. No entanto, se nós considerarmos uma estrela com rotação, temos de ter em conta a força de Coriolis, onde vamos observar ondas inerciais, que também no interior das estrelas. Se considerarmos campos magnéticos, vamos considerar a força de Lorentz, onde vamos ver Alvan waves. E se considerarmos que a estrela tem uma companheira, temos que considerar as tidal waves, que vão afetar bastante a estrutura interna da estrela. Então, e agora nós temos as nossas equações de oscilação, mas as equações continuam bastante complexas. Portanto, nós fazemos uma aproximação, sabendo que estes 2 modos, os de pressão e de gravidade, são os principais no interior de uma estrela. Fazemos uma aproximação que nos diz, só vamos considerar modos que tenham um grande número radial e também vamos considerar que vamos desconsiderar os modos, a perturbação do campo gravítico nas nossas equações. E desta forma, com estas aproximações, conseguimos que as nossas equações fiquem em uma equação diferencial de segunda ordem, possível de resolver e que nos gera 2 ondas estacionárias, a primeira relacionada com as ondas acústicas e a segunda relacionada com as ondas de gravidade. A frequência que nós obtemos para as ondas acústicas depende na velocidade do som, depende das zonas, e a frequência que nós obtemos para os modos de gravidade depende da pressão e da densidade do interior da estrela. Estas frequências apenas delimitam a zona da cavidade onde estes modos se propagam, portanto, quando nós passamos para uma zona onde este K é negativo, as zonas, a função deixa de ter um comportamento oscilatório, passa a ter um comportamento exponencial a decair. Portanto, os modos não se propagam fora destas cavidades. No entanto, nós podemos aqui também observar melhor as cavidades. Aqui é a cavidade dos pressure modes, que é definida por esta função, e a cavidade dos G-modes. Como podem ver, os pressure modes encontram-se mais nas zonas exteriores, enquanto que os gravity modes estão mais nas zonas internas. Esta zona, como é uma zona onde não existe propagação, os modos basicamente ficam limitados a estas zonas, mas existe possibilidade deles, por vezes, atravessarem e poderem propagar na superfície, assim como pressure modes propagarem-se no interior. Para verem um bocadinho melhor o que é que acontece, então os pressure modes propagam-se nas zonas exteriores e têm aqui zonas que se chamam os turning points, em que eles não conseguem penetrar mais para dentro do interior das estrelas, enquanto que os gravity modes propagam-se no interior das estrelas, mas depois têm o seu turning point na parte convectiva e não se propagam nas zonas exteriores e convectivas das estrelas. Aqui um exemplo são nas pressure modes, temos o modo L igual a 0, que atravessa a estrela toda, mas quando já temos os outros modos de L igual a, neste caso é um L igual a 2, já vemos que ele não consegue ir mais para o interior da estrela e à medida que vamos aumentando a ordem do L,
o modo começa a penetrar cada vez menos na estrela, portanto, diz-nos menos informação sobre o interior da estrela. Agora, nós já sabemos os modos que existem dentro de uma estrela, como é que nós conseguimos identificá-los no espectro? Aquele espectro que eu vos que eu vos mostrei inicialmente, tem então as frequências de oscilação das estrelas, mas não é assim tão fácil identificar estes modos. Uma forma de identificar-nos é olhar simplesmente para a frequência de oscilação máxima, com poder máximo, e é esta. E isto, só de nós conseguimos detectar isto, que é bastante fácil, conseguimos logo tirar a gravidade na superfície e simplesmente tirar a massa e o raio, sabendo a temperatura efetiva, que é medida normalmente nestas observações. Ou seja, nós conseguimos obter só com esta variável logo a massa e o raio com uma percentagem de 5 a 10% de precisão. Isto é incrível. Nas outras áreas de observação astrofísica não é assim tão fácil obter estas variáveis. E são variáveis que são bastante difíceis de conseguir limites tão pequenos. Também conseguimos retirar as diferenças entre modos de oscilação do mesmo número de L e modos de oscilação de L igual a 0 e L igual a 2, como podemos ver aqui. Ou seja, nós identificamos nos pressure modes que existe uma relação que nos diz que os pressure modes estão igualmente espaçados em frequências. E ao sabermos que eles estão igualmente espaçados em frequências, podemos então calcular esse espaçamento através da observação e através desta equação conseguimos então determinar, por exemplo, as propriedades da zona de propagação através da velocidade do som, da propagação da velocidade do som nessa zona e através da pequena separação podemos então inferir propriedades relacionadas com a composição química na parte mais interior de estrelas. Por outro lado, nas gravity modes, nós também sabemos, pela mesma relação, que estes não estão igualmente espaçados em frequência, mas estão igualmente espaçados em período. E dessa forma conseguimos então medir o espaçamento em período e inferir outras propriedades no interior da estrela, visto que estes modos nos permitem tirar mais características sobre a parte interior da estrela. No entanto, vocês veem aqui que o período não é igualmente espaçado, como eu estava a dizer. Portanto, neste caso temos o efeito da rotação, e o efeito da rotação faz com que o período vá diminuindo, estes períodos vá diminuindo com o tempo. Pronto. Agora, para a parte principal de porque é que eu falei em Red Giants e porque é que é importante estudar Red Giants com astrosismologia. Sim, muito brevemente, o que é uma Red Giant? Então, nós temos as estrelas que estão na fase principal de vida, onde elas vivem a maior parte do seu tempo, como o Sol. Elas estão a queimar hidrogênio no core, hidrogênio para hélio, e no final desta fase, o hidrogênio já está todo queimado, já temos um núcleo, simplesmente de hélio, onde já não estão a ocorrer reações nucleares, portanto, a gravidade vai ser a força dominante, ou seja, o core vai contrair, na contração do core a temperatura aumenta e vamos passar a ter energia suficiente para começar a fundir hidrogênio na camada a seguir ao núcleo, ou seja, já no envelope da estrela. Nesta fase existe uma expansão do envelope, o envelope vai ficar cada vez com a temperatura, ao expandir, a temperatura vai diminuir, vai ficar mais vermelho e vai continuar a existir a fusão de hidrogênio nas camadas à volta do núcleo. Portanto, isto é o que se chama a Red Giant Phase. A fase seguinte é a Red Clump. E nesta fase o que acontece é que com as camadas de hidrogênio já fundidas no envelope, vamos ter uma concentração de hélio que vai ser permitida, com a contração novamente, permitir a fusão de hélio no core. Mas pronto, eu só vou falar desta parte de Red Giant mesmo, em que temos a fusão de hidrogênio no envelope. E porquê é que é importante? Por exemplo, nós temos duas aqui missões espaciais muito conhecidas, a CoRoT, que conseguiu medir quase milhares de estrelas de Red Giants, ou seja, nós temos observações destas estrelas feitas por imensas missões espaciais. Kepler é uma missão que ocorreu durante 4 anos, da NASA, e acabou em 2018, e permitiu-nos observar ainda mais estrelas, ou seja, nós temos estas estrelas em mão, nós conseguimos medê-las e conseguimos medir os parâmetros astrosísmicos. E uma coisa fundamental destas estrelas é que, como vocês podem ver neste diagrama, a parte azul e verde são zonas onde os modos de oscilação têm uma amplitude muito maior, ou seja, as Red Giants apresentam amplitudes de oscilação muito maiores, ou seja, são muito mais fáceis de observar, comparativamente com estrelas como o Sol. O único problema é que estas oscilações, como são muito maior amplitude, também têm um período muito maior, ou seja, é preciso meses e anos para conseguirmos
observar continuamente estas estrelas e depois fazemos então outra chamada de Fourier e observar bem os modos de oscilação. Outro grande benefício de estudar Red Giants é o sítio onde nós conseguimos observar Mixed Modes. Mixed Modes são modos que têm um padrão misto, ou seja, são ondas de pressão que se acoplam com ondas de gravidade no interior da estrela, ou seja, vão ter um perfil de pressão na parte exterior e na fase do Red Giant faz com que esta zona evanescente seja mais pequena, ou seja, ela pode fazer uma espécie de tunneling e propaga-se desde o interior até ao exterior. Este tipo de modos são excelentes porque, ao contrário dos modos de gravidade, que não chegavam quase à superfície, estes modos vão desde o interior à superfície da estrela, ou seja, nós agora podemos medir em Red Giants estes modos e os espaçamentos deles e inferir as propriedades do interior da estrela, coisa que com só os G-modes era um pouco mais difícil. Outra parte importante deste Mixed Modes, por exemplo, é que sabemos que estes Mixed Modes também são não consigo dizer a palavra, são dominados pelos G-Modes, ou seja, nós sabemos que ao ver estes modos, em princípio vamos ter cada vez mais propriedades no interior, comparativamente com as propriedades do exterior, e também sabemos que eles têm que ser regularmente espaçados em período, porque são dominados por G-Modes. E nós observamos isso, vendo aqui vários picos no L igual a 1, enquanto no outro espectro nós tínhamos 0, 1 e 2, aqui temos uma floresta em L igual a 1, tem a ver com a influência dos Mixed Modes nos Pressure Modes e nos Gravity Modes que já existem na estrela, portanto vamos observar vários picos. Também existem estes picos no L igual a 2, no entanto nós não temos precisão ainda após medir, no L igual a 0 não existe porque os modos de gravidade não têm modos de L igual a 0. Por último, uma coisa bastante importante a observar nos Mixed Modes é, por exemplo, a determinação da idade dos nossos modelos solares. Uma grande importância é que, por exemplo, este primeiro espectro revela-nos uma Red Giant, este segundo espectro revela-nos uma Red Clump, e simplesmente pelo período que nós observamos do espaçamento, conseguimos distinguir estes dois tipos de estrelas. Um tipo de estrelas em que está a fundir hidrogênio no envelope e outro tipo de estrelas está a fundir hélio no core. Coisa que, olhando para um diagrama HR, um diagrama de luminosidade e temperatura, é impossível distinguir, porque ambas têm a mesma temperatura e luminosidade. Pronto, por último, o último parâmetro que é bastante importante e que nós conseguimos medir através da astrosismologia e que estava no título é medir a rotação das estrelas. E como é que fazemos isso? Ou seja, nós olhamos para os Mixed Modes agora, porque eles deixam-nos medir propriedades do interior da estrela e da superfície. Estes Mixed Modes, devido à rotação, vão ter um splitting, ou seja, o modo M igual a 0 vai ter um splitting em M igual a 1, M igual a menos 1. Este M igual a 1 é o modo que se propaga na direção da rotação e o M igual a menos 1 é o modo que se propaga na direção contrária à rotação. M igual a 0 é o modo que não é afetado pela rotação. E nós sabemos que o modo M igual a 0, como é o que tem maior amplitude, é o que tem os modos de mais superfície, ou seja, vai-nos dar a velocidade de rotação da superfície, e sabemos que estes dois que estão mais afastados e têm menores amplitudes são os que nos permitem calcular a rotação do core da estrela. Ou seja, nós só medindo este espectro e os seus espaçamentos conseguimos automaticamente inferir que o core da estrela roda muito mais rápido, neste caso 10 vezes mais rápido, do que a superfície da estrela. E isto vai contrariamente a um dos modelos mais simples, que é considerar que a estrela se roda como um corpo sólido. Num corpo sólido teríamos a velocidade linear da superfície da estrela mais rápida e não é isso que se verifica. Então, agora que já sabemos medir a rotação de uma estrela, através de observações de astrosismologia, então vamos para a teoria. A teoria mais fácil já foi descartada, e a segunda teoria é temos que sair um pouco da nossa simetria esférica. E mesmo assim, então, mas se saímos da simetria esférica, como é que conseguimos resolver as nossas equações? Porque agora as equações ficam extremamente mais complexas. Existe uma aproximação que é feita, que é basicamente a perturbação que acontece a nível horizontal numa estrela é muito maior do que acontece a nível vertical numa estrela. Então nós podemos considerar que a estrela vai ter uma rotação diferencial, ou seja, o core roda mais rápido, a camada a seguir ao core roda ligeiramente mais lento, a camada a seguir ligeiramente mais lenta ainda, pronto, até chegarmos à superfície que roda mais lento. Então agora temos a nossa distribuição da rotação diferencial. Podemos ainda pôr mais duas hipóteses. Se existir conservação de momento angular, ou seja, na fase da Red Giant nós temos o core a contrair, o envelope a expandir. Se o core contrai, conservação de momento angular, o core vai rodar mais rápido e o envelope vai rodar mais devagar, que é o que nós observamos. No entanto,
Considerando este modelo, o core ia rodar 100 vezes mais rápido do que é observado. Portanto, infelizmente, não é isto que se observa e temos que considerar modelos que revelam transporte de momento angular do core para o exterior da estrela. E é aqui que entram vários mecanismos que nos explicam como é que isto pode acontecer. Um dos mecanismos mais simples, quer dizer, não é simples, mas pronto, dos primeiros que apareceu são circulações induzidas por rotação, que é esta primeira imagem. São circulações de grande escala que ocorrem nas zonas de radiação, ou seja, vão envolver com a mistura dos elementos químicos no interior da estrela, ou seja, podem por si só propagar, fazer transporte de momento angular do interior para a parte exterior da estrela. No entanto, foi verificado que este mecanismo não é eficaz o suficiente, ou seja, o core continua a rodar demasiado rápido. O mesmo se observa para estas instabilidades hidrodinâmicas. Neste tipo de mecanismo, o que nós observamos é uma rotação diferencial na estrela, mas as várias camadas da estrela, ao rodarem com velocidades diferentes, vão criar turbulências entre as várias camadas. Estas turbulências têm a ver com várias propriedades da hidrodinâmica da estrela, e esta turbulência é o mecanismo que eles sugeriam que podia transferir o momento angular, mas, novamente, não é eficiente o suficiente, porque estes dois modelos juntos continuam a ter um valor 100 vezes de rotação maior do que aquele que é observado. Portanto, os únicos que nos restam são as ondas de gravidade internas e campos magnéticos. Estes dois tipos de mecanismos são bastante complexos e a maioria das pessoas o que costuma fazer é lidar com um e lidar com o outro, porque lidar com campos magnéticos e internal gravity waves em conjunto é impossível, de momento. E nós podemos ver aqui que, por exemplo, esta linha preta é a superfície da estrela, não interessa, mas, por exemplo, um modelo que eu falei de conservação de momento angular é a linha verde, e a linha verde tem um período super baixo, o que significa que a rotação do core está super alta. E aqui estão as nossas estrelas, portanto, não bate certo. A linha roxa é um modelo que considera instabilidades hidrodinâmicas e grandes circulações no interior de estrelas, também tem uma rotação demasiado alta, como eu disse, portanto, é descartado por si só. E este modelo vermelho é um modelo que já envolve campos magnéticos. Este modelo foi desenvolvido por volta de do ano 2000, e podemos ver que tem muito melhores resultados, mas mesmo assim continua com uma ordem de grandeza de 10 comparativamente às observações. Portanto, qual é a conclusão? A conclusão é que nós precisamos de modelos de transporte de momento angular muito mais eficientes do que os que temos atualmente. As observações revelam que nós ainda não sabemos o suficiente para podermos construir estes modelos. E o que as pessoas estão a trabalhar maioritariamente é então nestes dois modelos. Eu estou a trabalhar especialmente na team campos magnéticos, e é o que eu vou mostrar a seguir, mas existe muita gente que está a ter ótimos resultados na outra, mas ambas as áreas sabem que a parte que estuda as ondas de gravidade no interior de estrelas sabe que tem que existir campos magnéticos, mas anda a ignorá-los no momento, e as pessoas que estudam campos magnéticos andam a ignorar as ondas de gravidade, mas sabe que elas existem. Portanto, de momento não há um consenso, mas no futuro vai ter que haver um consenso para juntar estes dois modelos. Então chego à parte final de o que é que eu estou a fazer. De momento, eu estou a gerar modelos estelares, e para as pessoas que não sabem como é que eu crio um modelo estelar de uma estrela, basicamente eu escolho o input, a física que eu quero, ou seja, a massa, a metalicidade da estrela, eu escolho a forma como eu quero que ela transporte o momento angular, como quero que ela rode, e depois pego neste programa, que é um conjunto de bibliotecas, que já está feito desde 2012, se não me engano, e ele resolve as equações de estrutura estelar, resolve-as todas, discretiza-as e resolve-as em função destas variáveis. Ou seja, para cada time step eu vou ter devolvidas estas variáveis. No final, o que eu vou ter é um modelo que tem a estrela desde o início da evolução. Eu decidi onde começar a evolução, e o final eu escolhi começar na sequência principal e acabar na Red Giant. Ou seja, o meu modelo vai em cada um dos pontos dizer-me todas as propriedades que eu quero de output da estrela. E é assim que eu consigo ter um modelo estelar bem definido. O que é que eu estou a fazer a seguir? Agora já tenho os meus modelos estelares, eu estou a pegar nos dois mecanismos. Um deles é este, que foi criado em 2002, e o segundo é este, o Fuller Formalism, que foi criado em 2019, é bastante recente. Os dois são baseados em campos magnéticos e instabilidades hidrodinâmicas.
Este segundo é basicamente uma melhoria do primeiro, porque tem transporte de momento angular muito mais eficiente. Como podemos ver aqui, a roxo temos um mecanismo mais antigo, continua a ter rotação de core muito rápida, mas o mecanismo novo, a vermelho, tem uma rotação que, pronto, não diz aqui, mas isto é basicamente os valores observados. E aqui também na fase red clamp também são os valores observados. Portanto, temos um modelo que consegue descrever a rotação da estrela com bastante precisão. Obviamente continua a ter aqui alguns pormenores que não estão corretos, mas já é um grande avanço. Passando à parte seguinte, o que é que eu estou mesmo a fazer? Ok, eu de momento eu estou a trabalhar com 120 estrelas da missão espacial Kepler. Eu fui à internet, fui buscar o que as pessoas trabalharam com essas estrelas, as pessoas criaram catálogos, extraíram quantidades bastante importantes, extraíram o delta nu, que eu vos mostrei, o nu max, o delta P, o algoritmo da gravidade de superfície, a temperatura efetiva, a metalicidade e o rotational splitting, e muitas mais, mas estas são importantes variáveis de astrosismologia, de 2 catálogos, consegui retirar 120 estrelas, e destas 120 estrelas eu estou a escolher 3 estrelas em zonas estratégicas do delta nu, para ter uma grande variação, e eu estou a pegar nestas estrelas e fazer uma calibração do modelo. Ou seja, quando eu digo que quero fazer uma calibração a uma estrela, eu pego em valores de estrelas reais, com valores medidos reais, e faço com que o meu modelo tenha que evoluir e no final tem que convergir com a minha estrela. Ou seja, o meu pi quadrado tem que ser bastante pequeno para conseguir chegar à estrela. Isto é ótimo, porque quando eu conseguir algum resultado ou verificar alguma coisa, eu já sei que o meu modelo de facto modeliza uma estrela real e não é apenas uma teoria só. Portanto, já tenho uma parte observacional deste modelo. No final, o que eu vou fazer é simplesmente comparar aqueles 2 mecanismos que envolvem campos magnéticos com um mecanismo que não tenha rotação e com um mecanismo que não tenha transferência de momento angular e ver quais é que são as propriedades do interior da estrela e qual é que é a variação na estrutura da estrela para conseguirmos então perceber que impacto é que eles têm. No final, eu sei que já estou um bocadinho em cima da hora, queria só dizer, a astrosismologia é fixe, nos últimos 30 anos revolucionou a nossa compreensão do interior das estrelas. Sem ela não conseguimos perceber algumas das coisas que nós já tínhamos definidas e afinal não estavam. E nas últimas décadas, felizmente, com as observações que tivemos das novas missões espaciais, já foi possível pôr constrangimentos a essa teoria, e é o que é preciso fazer agora no futuro, é pôr cada vez mais constrangimentos às teorias que já existem, porque cada vez temos mais observações, principalmente o Kepler, que já acabou, mas vai demorar mais de uma década para as pessoas analisarem todos os dados da missão que já acabou. Temos a TESS e temos uma missão da ESA, Plato, que vai ser lançada em 2026, 2028, em que Portugal está envolvido, o técnico está envolvido e outras faculdades do país estão envolvidas. E estamos a esperar que eles cheguem a cerca de 1 milhão de Red Giants medidas, portanto, estamos a contar com muitos dados. Portanto, é uma área muito fixe. E acabei. Obrigada, Beatriz. Pedia-vos agora que pusessem as vossas questões. Posso fazer uma questão, então? Ok, então podes ir ao slide onde mostravas o que estavas a fazer, se faz favor. Qual deles? Aí, não, mais para frente. E outro. Mais para frente, então. Ok, aí. Então deixa-me ver. Eu não percebi muito bem qual é que era o teu objetivo final. Portanto, tu disseste que estavas a estudar, querias comparar os vários modelos, aqueles 2 modelos. Portanto, o que eu percebi foi que tu vais pegar naquelas estrelas todas, 120, e vais calibrá-las a ver se a coisa bate certo. Não todas, eu não sou maluca. Ok, pronto, algumas. Que seja. Mas qual é que é o teu objetivo? É ver no final se aquilo bate certo, os 2 modelos? Essa parte é que não percebi muito bem, o que queres ver no final. De momento, eu vou dizer o que eu estou a fazer mesmo agora, eu estou a fazer a calibração de 3 estrelas principais. Ou seja, vou pegar nos meus 4 modelos, que é 2 mecanismos, mais sem rotação, sem transferência de momento angular. Ou seja, tenho 4 modelos. Vou fazer 4 modelos para cada uma, para 3 estrelas. Ou seja, no total vou ter 12 modelos. E o que eu vou fazer é pegar nesses 4 modelos e depois das estrelas estarem calibradas, ou seja, já sei que o meu modelo é um modelo real, não é só uma coisa teórica, vou fazer outros gráficos que envolvem o delta nu, nu max,
ΔP, log G e ainda mais rotational splitting, basicamente, e verificar qual é que é a diferença nestes gráficos todos. Se existe uma diferença também na estrutura das estrelas. Vamos ver a composição química, vamos ver a temperatura, vamos ver a luminosidade e vamos ver se há alguma diferença. Eu já fiz estes gráficos no meu projeto MEFT, mas nenhum deles estavam calibrados. E nas variáveis globais é muito difícil perceber uma diferença. Ou seja, nós temos mesmo que ir para a astrosismologia hardcore para ver se conseguimos distinguir, por exemplo, nas frequências dos modos, alguma coisa. E é isso o próximo passo. Mas eu ainda estou na fase de calibração. Se eu percebi, tu vais pôr os modelos lá e depois vais ver o que é que isso traduz em coisas diferentes. Vou fazer plots de muitas quantidades e ver o que é que conseguimos encontrar, assim, uma anomalia no interior de estrelas devido a estes mecanismos. Ok, já percebi. Muito obrigado. Eu tenho uma questão, estão-me a ouvir? Sim, senhor. Conseguem ouvir? Desculpem, é que eu estou aqui num sítio e acabou de faltar a luz e um gajo ficou sem internet, está um grande caos. Mas pronto, eu só queria, tenho uma pergunta em relação, tenho várias perguntas, mas vou cingir a minha curiosidade a uma, faço das outras depois. A minha questão é em relação ao código, ou seja, o que é que o código te cospe? Cospe-te a temperatura, cospe-te a composição química, ou cospe-te um modelo tridimensional em que tens a densidade em cada ponto? Não, o modelo é uma dimensão só. Os modelos são só uma dimensão, porque como é um modelo de evolução estelar desde o início até ao fim, desde o main sequence até o red giant, Okay. é só uma dimensão, ele cospe, eu diria que ele cospe tudo. Ele cospe a pressão, a temperatura, a composição química em várias zonas da estrela, o raio da estrela, a luminosidade da estrela, aquelas variáveis todas. Ok, então ele cospe, por exemplo, o perfil de densidade, ele cospe disso. O perfil de densidade, mais ou menos. Da estrela. Ele diz-me só a densidade total da estrela, penso eu. Acho que ele não disse o perfil de densidade, porque não é novamente, não é um modelo a 3D. Portanto, esse é o problema de teres um modelo a uma dimensão. Não consegues ter... Lá está, mas quando dizes a uma dimensão, estás a dizer uma dimensão radial, é isso? Sim, só consegues ter variáveis a dimensão radial, não consegues perceber. Então eu só não estou a perceber como é que todo um código a uma dimensão consegue extrair os modos, não é? Os modos azimutais de propagação de ondas na estrela. Azimutais? Ok. Ou seja, que são os que estão a rotação, sim. Não é? Sim. Isso é a parte mais complicada do código. Isso já não é... Eu ainda não estou a fazer esse código. Esse também faz parte do MESA, mas é outro código de oscilações. E eu sinceramente não sei explicar como é que eles extraem o código, mas é uma dimensão ainda. Eles não usam 3 dimensões. Pelo que eu percebi, que as pessoas usam a 3 dimensões é para fazer correções de superfície e de convecção que acontece na superfície. Portanto, eles estão todos a usar uma dimensão e com isso conseguem calcular os modos. Eu não sei explicar como, porque é o próximo passo. Ok. Então, uma outra pergunta se calhar mais simples, que é, tanto esta questão da astrosismologia e desta questão dos modos, isto está-me a parecer muito parecido com o que se faz em discos de acreção, por exemplo, à volta de buracos negros, em que é dar equações à bruta a um computador e esperar para ver o que é que ele cospe. Há alguma expectativa de conseguir, com um modelo matemático simples, obter algum entendimento mais profundo do que é que está realmente a acontecer? Ou estamos presos a estas simulações? Como modelo matemático simples parece-me um pouco impossível, porque a hidrodinâmica toda que acontece e processos não lineares e tudo que tem dentro das estrelas, já termos o que temos já é um pouco... Eu acho que já é um pouco até ter demais. Acho que no futuro o máximo que conseguimos é ter mais poder de computação para conseguirmos resolver isto a 3D, mas de momento acho que o modelo simples não ias conseguir. Sim, é só porque ver a coisa acontecer não é entendê-la, não é? Vais ficar com conhecimento qualitativo da coisa, mas ou mais quantitativo, não é? Sim, esse é o problema, falta um constrangimento à teoria, é o que tu estás a dizer. Nós mandamos um modelo, temos vários constrangimentos agora, graças à tecnologia, cada vez temos mais, não é? Mas ainda há muitas partes do modelo que são variáveis livres, não é? Então o modelo anda ali a tentar fitar, mas aquilo acaba por não ter um significado físico ainda, não é? Não sei, no futuro espero que cada vez tenhamos mais conhecimento sobre as variáveis internas e podemos ter modelos cada vez mais fixos. Ok, obrigado. Obrigada. Eu tinha então uma pergunta. Estão-me a ouvir? Sim. Portanto, depois no processo de fitting,
pronto, eu suponho que haja bastantes formas de um modelo estelar chegar pronto, ao resultado final, à tua estrela, ou de cuspir os parâmetros certos da tua estrela. Então, eu não sei se tu já tiveste algum problema, por exemplo, de overfitting, em que tens vários modelos estelares com parâmetros de input drasticamente diferentes que dão o mesmo resultado, e o que é que tu fazes aí nessa situação, o que é que tu fazes para escolher um modelo sobre o outro, no caso de terem parâmetros de input, pronto, muito diferentes? Ok. Normalmente, às vezes, estes modelos de overfitting, apesar de estas 3 variáveis que eu considero que é as minhas fixas, e esse overfitting, ou seja, esses modelos estarem todos a convergir nessas, muitas vezes, nas outras variáveis, esses modelos não estão tão bem. Portanto, eu descarto alguns olhando para as outras variáveis, todas. Depois também descarto alguns simplesmente por comparação, ou seja, se há coisas iniciais que não fazem muito sentido e que ninguém alguma vez disse, por exemplo, um alfa naquela estrela igual àquilo, eu vou descartar. Ou seja, é ir olhando para papers, para as pessoas, ver o que é que as pessoas já modelizaram e o que é que as pessoas dizem, isto não pode ser. E pronto, e depois é aí que eu faço um processamento. Mas sim, acontece muitas vezes, acabo por ter 2 modelos que são bastante bons. E a distinção entre eles é 0,5 na massa, ou nem tanto. E de Pois, então momento ainda não é. Então vais ver mesmo a literatura o que é que outras pessoas já têm feito. Sim, mas depois o que eu faço é, imagina, a certa altura tens que escolher, eu vou fazer vários modelos, tem que ser consistente, ou seja, imaginemos, vou tentar escolher sempre aquele que tem uma massa maior, ou seja, pedir um bocadinho de massa menor, vou tentar escolher aquele que tem velocidade melhor, para tentar ser consistente nos modelos todos que faço, porque senão há uns que estou a escolher um ou outro e depois não faz sentido. Quando olho para os meus 12 modelos, uns foram escolhidos, todos escolhidos aleatoriamente. Pronto. Pois, sim, tinha outra pergunta também em relação aos modos mistos. Tipo, eu estou a fazer um trabalho também que estou basicamente à procura de modos mistos, mas pronto, em estrelas noutra fase de evolução. E aí um problema que eu ando a ter é que pronto, eu quero procurar os modos mistos, porque podem ser observados e assim consigo ver os modos de gravidade no interior, mas eu tenho um problema que é a amplitude da região de propagação, pronto, de modos de gravidade é tão pequena, é existente, mas às vezes é tão pequena comparada com a propagação de modos acústicos que às vezes é difícil distinguir aquilo de ruído. Então, não sei, pronto, eu estou a usar subgiants, eu não sei, em red giants é diferente, porque eu sei que a amplitude toda é maior, mas é o suficiente para conseguir distinguir bem P-modes de G-modes? Eu penso que há de ser mais fácil, porque novamente, se olhares para o diagrama de propagação, existe um shift ainda mais para a esquerda da Brandt-Weisshaler, ou seja, da cavidade. Eu estou a imaginar, eu ainda não cheguei a essa parte de calcular os modos, porque eu sei que o que acontece agora na teoria é nós conseguimos observar os modos, nós conseguimos dizer o que é que eles são, mas quando os queremos calcular é um cabo de trabalhos. Ou seja, essa parte é um bocado complicada da teoria ainda. Mas pelo que eu sei, eu acho que nos Red Giants, em princípio, devia ser mais fácil, segundo a teoria. Mas não sei. Eles tipo, tanto a parte dos P-modes como dos G-modes, a amplitude dos dois cresce ou os G-modes ganham importância em relação comparado com os P-modes, sabes? Não sei, mas eu imagino que os G-modes acabam por ganhar alguma importância nessa situação, porque o envelope está a expandir mesmo muito, mas não sei. Isso agora está a ficar mais denso também, não é? Pois. Ok, pronto. Não sei mesmo. Muito obrigado. Pergunta ao Lídio. Ok. Posso fazer umas perguntas um bocadinho mais simples? Ok, portanto, a primeira, acho que vai vindo em conta a primeira pergunta do Fordham, que é, pelo que eu sei, as experiências que envolvem pôr cenas no espaço demoram imenso tempo a ser planeadas por bons motivos. Yeah. A minha questão é se estás dentro da cena o suficiente para pensares, eu gostava com uma experiência em breve de um telescópio qualquer espacial, gostava que me disse esta quantidade que ainda ninguém mediu para nenhuma estrela e que me podia dar jeito para distinguir certos modelos. Há alguma coisa que esteja à espera que, por favor, meçam isto? Eles fazem isso, ou seja, a Plato, que vai ser lançada supostamente em 2026, já está atrasada, mas pronto. É isso que tu fazes, é tipo, mandas propostas, por favor, meçam isto, por favor, meçam isto. Eles lá decidem, porque há um consórcio, não é, de pessoas que estão a trabalhar nessa área e logo vão ver, ok, isto é importante, isto não é importante.
Mas eu tenho que dizer que uma coisa, infelizmente, em astrosismologia, as nossas missões espaciais não são missões espaciais para estudar estrelas, infelizmente. São missões espaciais para descobrir exoplanetas. O que é que acontece? Para estudar exoplanetas, galáxias, tudo, qualquer coisa no universo, tu precisas ter modelos solares ótimos. E no caso de exoplanetas, a forma como tu detectas exoplanetas é olhando para as estrelas do sistema planetário. Então, nós olharmos para as estrelas do sistema planetário, medirmos as quantidades de astrosismologia, nós conseguimos ter modelos solares altamente precisos, saber a composição da estrela, a temperatura, e com isso inferir se por acaso aqueles planetas estão lá ao lado, que por acaso não são tão visíveis porque não têm tanta luminosidade, não é? Não é uma estrela, se é possível aquele planeta ser habitável ou não. Pronto, é isso que se faz. E graças a isso nós temos os nossos dados das estrelas, porque mandar uma coisa lá para cima, estudem só estrelas, estava quieto, não é? Pronto, então, sim, faz-se isso, mas nós andamos sempre um bocadinho atrás das outras experiências, planetas. Nos falta para fazer o que querem fazer mesmo. Eu não percebi, desculpa. Empurram essa cena um bocado como vocês precisam ainda desta cena da astrosismologia para fazerem o que querem fazer mesmo, que é ver exoplanetas bem. Yeah, é isso. Portanto, a segunda pergunta é ainda mais parva. Não, para. Também em relação a essas missões que encontram estrelas e planetas, o que quer que seja, é que são péssimas a dar nomes. Tipo, são terríveis, são todos péssimos. Kepler não é mau. As estrelinhas do momento, tens alcunhas para as estrelinhas que usas regularmente? Não, porque eu não sei, eu não ando propriamente... Eu tenho 120 estrelas, eu ando um bocadinho a saltar entre elas para ver qual é que me dá melhores resultados. Não tenho alcunhas, não. Mas não estavas só a ver 3 no momento? Sim, mas eu andei a saltar entre algumas pessoas com dificuldades a calibrá-las. São red giants, são um bocadinho mais difíceis de calibrar. Vocês podem ver que este modelo tem muitas variações e às vezes ele não quer convergir, simplesmente. Era giro dar os nomes, e já que disseste que trabalhas com 120 estrelas, serem tipo as estrelas da pop, uma cena assim. Mas eu dou-te à vontade, podes nomeá-las à vontade, eu não me importo. Ok, delega-me essa tarefa. Obrigada. Mas alguém tem alguma pergunta? Ok, se não houver mais perguntas, tenho de perguntar, obrigatoriamente, Beatriz, porquê astrosismologia? Ok. Primeiro, eu não sabia que ia para a astrosismologia. Primeiro, eu olhei para as áreas de física, não é? Estava no terceiro bem e pensei, que área é que eu gostaria de fazer mestrado? E olhei, astrofísica, porquê? Porque na licenciatura não temos nenhuma área sobre astrofísica. Eu sempre pensei, coisas do espaço, não é? Sempre giro. Pensei, mas nós nunca falámos sobre isto, deixa lá tentar isto. Então comecei a falar com a Lídia e pensei, vou estudar isto, vou ver se gosto, e depois quando chego ao mestrado e começo a ter cadeiras de mestrado, ok, mesmo isto gosto, porque as cadeiras de mestrado, não é? São só partículas, e eu pensei, não, vamos virar ali para a astrofísica cada vez mais. E depois pronto, o professor Lídia é que me mostrou esta área da astrosismologia. No início eu olhei, sismologia, isto é tipo igual a estudar sismos na Terra, isto não tem piada nenhuma, não é? Mas depois quando começas a ver a teoria, começas a perceber, ok, pronto, vinha a ficar caladinho e perceber que isto de facto é um mundo e pronto, comecei cada vez a gostar mais. Foi só tentativa e erro, digamos. Ok, excelente. Eu gosto da resposta de o Lídia tinha aqui uma coisa que me mostrou e pronto, e depois comecei a fazer isto. Pronto, obrigada, Beatriz. Foi uma excelente apresentação, eu gostei imenso. Obrigada a todos os que por aqui ficaram. E pronto, acho que foi um excelente final para a temporada dos Student Seminars. Muito obrigada a todos os que vieram neste ano. E até para onde?